Olá, queridos amigos, mais um momento de reflexão. Esse momento que nós tiramos para conversar conosco mesmo, para conversar com nossos protetores espirituais, os benfeitores espirituais que nos acompanham, e também aquele momento em que nós damos aquela paradinha, aquela sossegadinha no nosso dia para que os benfeitores possam nos dar aquele apoio que nós necessitamos. Então, como toda palestra, toda conversa entre espíritas, nós fazemos uma prece. Vamos parar um minutinho e fazer uma prece de agradecimento. Pai Celestial, Divino Mestre Jesus, nós agradecemos pelo nosso dia de hoje, pelas graças com que o Senhor nos beneficiou e nos perdoe, porque algumas vezes nem nos demos conta das bênçãos que recaíam sobre nossas cabeças. Agradecemos, Senhor, por mais um dia, mais uma oportunidade de caminharmos melhor, fazendo o bem sobre a terra. Agradecemos pelo ar que respiramos, quando muitos estão com dificuldades de percebê-lo. Agradecemos pela água que temos em nossas casas. Agradecemos, Senhor, pela terra que nos dá o sustento, pelo vento que sopra por entre as folhas e que agita as ondas do mar, transformando tudo na divina sinfonia que nos remete ao seu amor infinito. A tudo isso damos graças e pedimos estejam conosco nesta conversa de 10, 15 minutinhos. Que assim seja, graças a Deus. E o texto que eu vou trazer hoje para a gente conversar é um texto de Emmanuel, só que, me perdoem, eu não sei qual é o livro que ele está, eu não consegui localizar. E o título do texto é O Filho Egoísta. E quando vocês verem que no comecinho, vocês já vão entender de que parte do Evangelho nós estamos falando. Então, Emmanuel começa assim: mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem jamais transgredir um mandamento teu, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 29. Eu vou ler porque vocês já descobriram de qual parábola nós estamos falando, não é? Então, lá, a parábola não representa somente o filho pródigo, mas, aguçada a atenção, e encontraremos o filho egoísta. O ensinamento velado do mestre demonstra dois extremos da ingratidão filial. Um reside no esbanjamento, o outro na avareza. São as duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. Emmanuel falando. De maneira geral, os crentes apenas enxergam o filho que abandonou o lar paterno a fim de viver nas estroinices do escândalo, tornando-se credor de todas as punições, e raros aprendizes conseguiram fixar o pensamento na conduta condenável do irmão que permanecia sob o teto familiar, não menos passível de repreensão. Observando a generosidade paterna, os sentimentos inferiores que o animam sobem à tona e ei-lo na demonstração de sovinice. Contraria-o
a vibração de amor reinante no ambiente doméstico. Alega, como autêntico preguiçoso, os anos de serviço em família. Invoca na posição de crente vaidoso a suposta observância da lei divina e desrespeita o genitor, incapaz de partilhar-lhe o justo contentamento. Esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida. Ante o bem-estar e a alegria dos outros, revolta-se e sofre, através da secura que o aniquila e do ciúme que o envenena. Lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado, se o pródigo ou se o egoísta. Mas atrevemo-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso em seu favor. Olha como Emmanuel pega aquela parábola do filho pródigo e nos traz com palavras tão claras e tão assim certeiras, pontuais, para uma reflexão no nosso dia a dia. Nós quero crer, sejamos esse filho egoísta. Eu estou falando por mim, lógico, eu não estou falando por vocês. Estou falando por mim, que nesse sentido de encarar a vida, muitas vezes eu ponho reparo nas coisas dos outros. Então, sou aquele irmão que fica ali sob o teto paterno e olhando, observando, comentando, apontando aqueles outros irmãos que não estão sob a mesma forma de pensar que eu. Isso não é cristão. Isso não é da moral do Mestre Jesus. Uma das coisas que ele dizia é: não julgueis, para não seres julgados. E o que eu faço como essa parte da humanidade? Porque a parte da humanidade tem esses, que, como Emmanuel diz, né? São as duas pontas. Aquele que é o pródigo e aquele que é o egoísta. Eu estou me considerando dentro do lado egoísta, porque esses dias mesmo aconteceu uma coisa tão assim, que aponta para a gente, né? O nosso egoísmo. Não que não devêssemos ficar indignados, mas indignados, mas devemos também lembrar que o Pai, o nosso Pai Celestial, é generoso. E aí, indignados com o incêndio, com a morte dos animais, numa época tão seca e sem água, a gente ficou vociferando contra aqueles que estavam, né, na vã ilusão de uma distração, de um divertimento, lançaram os balões aí no tempo, né? E um deles caiu na mata e incendiou toda uma grande região. Em consequência disso, os animais perderam o seu habitat e, na fuga, tentando se proteger do fogo, muitos foram atropelados nas estradas, muitos não conseguiram sair daquele local tão querido deles, tão conhecido deles, e foram atingidos pelo fogo. Doeu no coração de muita gente, mas como filho egoísta, nós falamos: meu Deus, não pode fazer uma coisa dessa, como é que essas pessoas ainda soltam balão, não pensam nos animais. E aí, também, puxando pelas mesmas condições, a gente fala assim: e aqueles que soltam os animais na rua, abandonam seus animais quando estão velhos, né? Estamos apontando todas as falhas dos outros.
Esquecemos de apontar a falha maior nossa, que é essa mania de falar demais e de não ter um pouquinho mais de fé e de piedade no nosso coração. Então somos os filhos egoístas. E nesse momento, e essa parábola ela é maravilhosa porque nos mostra o quanto Deus é misericordioso. Porque esse pai da parábola é Deus, né? E ele recebeu aquele filho, né? Que o outro estava reparando lá, né? Aí saiu pro mundo, gastou todo o dinheiro, viveu na farra, bebeu todas, até que não tinha mais aonde recorrer, foi lá dividir a comida com os porcos, pois devia ter ficado lá, né? E agora o pai vai, recebe com toda alegria, com todo carinho, com todo amor. Nós também estamos aqui. Puxa, eu tô aqui em casa, não tô soltando balão, não tô jogando. Aliás, pelo contrário, estou recolhendo os animais que estão na rua, trazendo para dentro de casa, procurando gente para adotá-los. Não quero mais que se venda, faço campanha para que não se vendam animais nessas lojas, né, de pet shop. E Deus vai olhar do mesmo jeito para eu que estou fazendo a caminhada direitinha, filho egoísta, e para aquele que está fazendo todas as avessas e tropeçando aqui e ali, aquele que está, o tal do filho pródigo, né? Pois a parábola vem e nos diz assim: paremos de ser egoístas. Paremos de querer consertar o mundo de acordo com aquilo que nós queremos e sejamos não que vamos desperdiçar as coisas como o filho pródigo, mas tenhamos a capacidade, como bem disse Emmanuel no finalzinho, de nos humilharmos e pedirmos perdão ao Pai. Pai, eu já fiz tanta besteira nessa minha vida, me perdoe, me ajude a caminhar pelo caminho reto, me ajude a escolher a porta estreita nas diversas situações em que se apresentarem. Dá-me força, Senhor. Quando a gente pede ajuda, quando a gente pede, estende a mão, né, para receber o auxílio, é uma mostra da humildade, que seja sincero do nosso coração, né? Então, nessa hora difícil, é a hora em que nós devemos mais mostrar a nossa fé, confiança, crença verdadeira no Pai Celestial, onde quantas e quantas vezes nós também fomos falsos dizendo que seja feita a vossa vontade. E nessa hora nós não estamos falando sinceramente. Que a partir de agora, quando nós dissermos que seja feita a vossa vontade, Pai, ajuda-nos que esse nosso pedido seja sincero e do coração e de maneira consciente, para que não possamos de novo obter todos os percalços do caminho. Ajuda-nos nesse processo de conversão e de aprendizado. Agradecemos a Emmanuel que nos trouxe esse texto. É facilmente encontrado na internet, o nome é O Filho Egoísta, o texto. É muito interessante para a nossa reflexão. E eu espero ter ajudado a você que está aí do outro lado, buscando um momento de reflexão, a parar e pensar. Quantas vezes, se não fomos o pródigo, estamos sendo o egoísta? E que nós possamos nos equilibrar no amor e na misericórdia do Pai, que é infinitamente e soberanamente justo e bom. E nesse instante, vamos aproveitar e fazer um exercício de agradecimento. Juntos, elevamos os nossos pensamentos. Pai amado, benfeitores espirituais, vinde em nosso socorro,
Abençoa o planeta Terra, esse planeta tão lindo, onde nos foi dada a oportunidade da regeneração. Ajuda-nos a entender os caminhos, por mais pedregosos, que nos levarão à vossa presença, Pai. E neste momento, envie um raio de cura para esse planeta Terra, que todas as feridas físicas possam ser sanadas, ou suas dores amenizadas, mas que principalmente as feridas morais que não se cicatrizaram possa neste momento estar sendo sedada, curada, limpada. Abençoa as nossas vidas, Senhor, trazendo luz para dentro dos nossos lares. E neste momento, se for possível, envia um mentor, um protetor espiritual para que percorra as nossas casas, tirando todos os miasmas, tirando toda a energia deletéria, toda a energia negativa, e que ela possa ser conduzida para o espaço onde ela será requalificada e utilizada nos locais onde forem necessários. Preencha, Senhor, de luz a nossa casa física, a nossa casa onde habita o nosso espírito, o nosso planeta e por todos os lugares por onde nós formos. Sejamos nós a luz que irradia o amor que vem do Pai, que vem dos benfeitores espirituais. Que assim seja, graças a Deus. Espero que todos estejam bem, que essa nossa reflexão continue em outras ocasiões e aqui através do canalzinho do Jake. Até a próxima. Fiquem com Deus. Fiquem na paz.